O Senhor Jesus está neste lugar. Sinto sua presença. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Bom, hoje eu até preparei um esboço, vou seguir. Está seguindo o esboço. A Sabrina falou comigo sobre voz profética. E eu quero falar sobre isso, sobre voz profética hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31, deixa aberto aí. Uma grande verdade é que nós precisamos ser voz profética. Na verdade, nós somos uma igreja profética, nós já somos voz profética nesse bairro, nesse tempo, nessa geração. Nós já somos voz profética, nós somos boca profética, nós somos boca de Deus nessa geração. Deus quer te usar como voz profética nessa geração, né? E eu creio que Deus quer nos levantar, ou na verdade está nos levantando, não apenas para pregar, mas para ser voz. Aleluia. Deus não quer que nós venhamos apenas pregar a sua palavra, mas que nós venhamos ser voz profética. Que nós venhamos ser uma igreja que clama no deserto. Uma voz que clama no deserto. Precisamos sim, né, como igreja, pregar o Evangelho de Cristo Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, mas isso a igreja já faz há milhares de anos. Deus não quer apenas uma igreja que pregue a sua palavra. Deus quer uma igreja que seja voz profética, que seja uma voz que clama no deserto, que seja uma igreja que prepara o caminho para Ele. Amém? E Deus quer te usar como voz nesses últimos dias. Só que a questão toda é como ser voz profética. O que eu preciso para ser voz profética? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31, a Bíblia fala assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá. Repete comigo: Efatá. Mais uma vez: Efatá. Mais forte: Efatá. Que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Amém? Só até aqui. Como ser voz profética? Essa passagem é uma passagem, ela é interessante. Eu quero esmiuçar ela para que você saia daqui com os ouvidos abertos. Amém? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que eu vejo, é que esse homem, ele representa um tipo de igreja. O homem surdo, a Bíblia fala que quando Jesus chega na região de Decápolis, traga a ele um homem surdo e que mal podia falar. Então, o que eu vejo aqui, primeiramente, é que esse homem, ele representa um tipo de igreja. Só que uma igreja que está surda e que é gaga. Uma igreja que é surda e que fala com dificuldade. Uma igreja que é surda e que tem dificuldade de falar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a gente olha, a Bíblia fala que o homem, ele era surdo e que o homem mal podia falar.
E isso é interessante porque o homem, ele não era mudo. Repete comigo, o homem não era mudo. O homem, ele era surdo e ele tinha dificuldade de falar. Ele tinha a língua presa. Ele era gago. Ele não era mudo, ele era surdo. Ele não ouvia, só que ele não podia, ele tinha dificuldade de falar. Ele não falava corretamente, ele tinha a língua presa. Ele tinha a sua fala prejudicada. Só que ele não era mudo. Ele era surdo e mal podia falar. Amém? E aí a terceira coisa que a gente tem que entender aqui é que a sua dificuldade de falar, ou a sua gaguice, era causada por causa da sua surdez. A dificuldade que aquele homem tinha em falar era porque ele não ouvia, era porque ele não escutava, era porque ele era surdo. E por ele ser surdo, ele tinha dificuldade de falar. E eu tive estudando, tive pesquisando, cientificamente, quando a gente pega pelo lado da ciência, a gente vai ver que a perda da audição, quando uma pessoa perde a audição, quando uma pessoa fica surda, isso prejudica diretamente a fala de uma pessoa. Quando uma criança, por exemplo, nasce, e nos primeiros meses, anos, e os pais conseguem perceber que aquela criança, ela tem dificuldade em ouvir, né? Ele precisa levá-la ao médico ou fazer um tratamento. Por quê? Porque a dificuldade dela do ouvir vai prejudicar a sua linguagem, vai prejudicar a sua fala, vai prejudicar a sua forma de falar, a sua linguagem, a sua comunicação. Porque a perca da audição afeta diretamente na linguagem. Vocês estão entendendo? Amém? Então, aquele homem, ele não era mudo, ele era surdo. Ele tinha dificuldade de falar. Mas por quê? Porque ele era surdo. Uma pessoa que não ouve, uma pessoa que não escuta, ela vai ter dificuldade em se expressar através da fala. Isso é comprovado cientificamente. E aí quando eu pego isso e levo para o plano espiritual, a gente precisa entender que antes de nós querermos ser voz ou boca profética, nós precisamos ter ouvidos e uma audição profética. Amém? Antes de eu querer ser boca profética, antes de eu ser voz profética, eu preciso ter ouvidos proféticos. Eu preciso ter uma audição profética. Eu preciso ter ouvidos abertos para entender aquilo que está sendo falado e aí eu possa liberar. Então hoje, na verdade, eu vou falar mais dos ouvidos da sua audição do que da sua boca. E alguns dias atrás, semana passada, na verdade de uns dias para cá, Deus tem falado muito comigo sobre a questão de audição, sobre a questão de ouvir. E como isso é importante na vida com Deus, como isso é importante na vida espiritual. A gente muitas vezes fala de ver, muitas vezes nós falamos de sentir, nós muitas vezes falamos de falar, mas poucas vezes falamos de ouvir. A grande verdade é que o nosso primeiro contato com Deus é através da audição. Você não vê Deus, mas você tem contato com Deus porque você ouve a sua palavra. E a Bíblia fala que a fé, ela vem não pelo ver, não pelo sentir. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, uma igreja só consegue ser voz profética, boca profética. Uma pessoa só consegue ser profética, boca profética, em os seus ouvidos.
ouvidos abertos, gaga no mundo espiritual. Uma igreja que não ouve, uma igreja que é surda, ela se torna gaga no mundo espiritual e físico. E todo gago tem dificuldade em ser compreendido. Alguém já conversou com pessoa gaga que tem dificuldade de falar? Você vai ver que toda pessoa gaga ou que tem dificuldade de falar é difícil de ser compreendido. Então, o mundo espiritual, ele não obedece uma igreja gaga. Por quê? Porque ele não a compreende. Amém, irmãos? Amém. Porque o reino do Espírito, ele é movido por palavras. As palavras que saem da nossa boca, as palavras que saem da boca da igreja, movem o mundo espiritual. Mas como é que o mundo espiritual vai obedecer uma ordem dada pela igreja, se a igreja tem dificuldade de falar? Então nessa noite eu quero que você entenda algumas coisas. Nessa noite eu quero que você saia daqui, nessa noite eu quero abrir os seus ouvidos. Nessa noite eu quero abrir a sua audição, eu quero tirar todos os tampões dos seus ouvidos. Para que você saia daqui ouvindo. Para que você saia daqui escutando. Escutando o quê? Escutando Deus. Escutando o quê? Escutando os céus. Escutando aquilo que os céus estão falando, escutando aquilo que Deus está falando. Nesse tempo, muitas vezes, nós temos dado mais ouvido ao que a mídia está falando, a que o governo está falando, o que a política está falando, o que a economia está falando, e a gente está esquecendo de dar ouvidos ao que Deus está falando. O que Deus está falando nesse tempo de pandemia? O que Deus está falando nesses dias difíceis? O que Deus está falando? O que os céus estão bradando? Acho que vai puxar, não? Mas só vai ouvir e entender aqueles que têm os seus ouvidos abertos. Porque toda igreja ou toda pessoa espiritualmente surda, ela vai se tornar gaga no mundo espiritual. E o que mais se tem por aí são igrejas gagas no mundo espiritual. Até pregam, mas não são voz. Até pregam, mas não são voz. E isso a gente precisa entender. E isso eu quero que você entenda. E eu não sei se você já deve ter reparado isso. O que uma pessoa gaga, uma pessoa que tem dificuldade de falar, o que ela faz para ser compreendida? Ela começa a fazer o quê? Movimento. Ela começa a fazer movimento, faz movimento, né? Faz número. Às vezes lá na Americana eu atendo umas pessoas surdas, né? Algumas pessoas que não falam, que têm dificuldade de falar. Eu tento entender, ela faz assim, assim, assado, né? Muda os números, dinheiro, faz assim. E aí eu consigo entender. Porque uma pessoa gaga ou que tem dificuldade de falar, ela vai fazer movimento. Para que a outra pessoa a compreenda. Só que o movimento ele pode funcionar por um tempo, ou em certas ocasiões, porém ele nunca vai substituir a voz. Meu Deus! Nunca. O movimento nunca vai substituir a voz. Ele pode, em alguns momentos, levar as pessoas a entender, a compreender certas ocasiões, mas vai ter coisa que só a voz vai fazer entender, só a voz vai fazer compreender. Não adianta você fazer um movimento e gesto que não vai acontecer. Tem movimentos que o mundo espiritual acata e obedece, mas tem coisas que no mundo espiritual só vai acontecer através da palavra, através da voz. Amém, irmãos? Não adianta muito ter movimento profético se não há voz profética. Não adianta ter movimento profético se não há voz profética. Tem coisas que os movimentos, amém, vai acontecer, vai romper, mas tem coisas que é só a voz.
Só a voz. Até porque se a gente for ver biblicamente, todo movimento profético ou ato profético normalmente era acompanhado de uma palavra profética, de uma voz profética. Às vezes, se for no Antigo Testamento, você vai ver profetas realizando atos proféticos, movimentos proféticos, mas liberando uma palavra profética. Assim diz o Senhor. Porque o movimento precisa caminhar junto com a voz. O movimento precisa caminhar junto com a palavra. Você vê, por exemplo, Jericó. A queda dos muros de Jericó. Josué capítulo 6. O anjo do Senhor, o comandante do exército do Senhor, chega para Josué e fala: Josué, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Agora, você vai fazer assim, assim, assado. Você vai pegar os sacerdotes, você vai pegar as trombetas, você vai pegar a arca da aliança, você vai pegar os homens armados, e durante 6 dias vocês vão dar uma volta completa em torno da cidade. Façam isso durante 6 dias. Mas no 7º dia, Josué, vocês vão dar 7 voltas. E aí quando o anjo fala isso para Josué, Josué vira para o povo e fala: olha, a gente vai fazer isso, a gente vai levar as trombetas, vai ter os sacerdotes, né? Vai ter os homens armados, a gente vai fazer um ato profético, a gente vai dar uma volta na cidade durante 6 dias. No 7º dia a gente vai dar 7 voltas. Só que durante esses dias não falem nada. Mas aí no 7º dia, quando eu falar, gritem, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Aí se a gente for olhar o texto, a gente vai ver que teve um movimento, teve um ato profético ao redor da cidade. Mas a Bíblia fala, se você for ler o texto, quando o povo bradou, gritou, as muralhas caíram. E a Bíblia fala que as muralhas caíram pelo som das trombetas e da voz do povo. Porque tem coisas que somente palavras, a voz derruba e não apenas movimento. Então nessa noite eu quero que você saia daqui entendendo. Porque o que nos falta, eu estava vendo a minha esposa falando ali sobre dezembro, Mamon. Meu irmão, o que nos falta é conhecimento. O que nos falta simplificando tudo, é conhecimento. A falta de conhecimento escraviza a igreja. Conheçam a verdade e a verdade vai te libertar. A gente fala de ser profético, mas a gente precisa conhecer o profético. A gente precisa saber como andar no profético, como se mover no profético. Ah, eu sou profético, vou sair liberando palavra, marchando. Não. Você tem que ter entendimento. O que Deus está mandando você fazer? O que Deus está mandando você falar? O que o Espírito está te impulsionando? Amém, irmãos? Então, para mim ser voz, os meus ouvidos precisam ser abertos. Preciso ter ouvidos proféticos. Eu preciso. Meu irmão, eu tenho aprendido, igreja, que a audição ela é algo sobrenatural e fundamental na nossa vida com Deus. A gente não precisa aprender a falar, a gente não precisa aprender primeiramente a falar, a sentir, a ver. Não. Antes de tudo, a gente precisa aprender a ouvir. Muitas vezes Deus virava para o povo de Israel e falava: escuta, ó Israel. Ouve, ó Israel. E aí eu chego nessa passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, uma quarta coisa. Se a gente for ver Jesus, o homem era surdo e ele mal podia falar. O que Jesus curou primeiro? Se a gente for olhar o texto, Jesus não destrava a língua dele primeiro. Não. Jesus pega, leva ele para um canto. Isso tem um mistério, porque ele faz isso longe da multidão. Jesus não impõe as mãos nele.
A Bíblia fala que Jesus impõe os dedos nos ouvidos dele. Isso tem outro mistério. Pam, 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 pam. Porque Deus usa apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para abrir os ouvidos da igreja. E aí o que Jesus fala? Olha, Jesus põe os dedos nos ouvidos dele, cospe. Imagina você olhar hoje, no século XXI, ver Jesus cuspindo e tocando na língua de homem. Porque para muitas pessoas cuspir não tem nada de higiene. Mas para o judeu antigamente, e para os povos de antigamente, para eles cuspir era curar uma pessoa, era libertar uma pessoa. O povo de antigamente não vê o cuspe hoje como nós vemos. O judeu, por isso que Jesus fez isso. Porque para o judeu, quando ele cuspia e tocava em alguém, é que ali ele estava curando uma pessoa. Ali estava sendo liberta uma pessoa. Então, quando Jesus pega esse homem e leva ele à parte, ele coloca os dedos no ouvido do homem e fala: Efatá, Efatá, abra-te. E a Bíblia fala que os ouvidos do homem se abrem e depois a língua dele destrava e ele começa a falar corretamente. Então Deus nunca vai abrir os nossos olhos primeiro sem antes ter aberto os nossos ouvidos. Deus nunca vai destravar nossa língua sem antes ter aberto os nossos ouvidos. Porque tudo começa pelo ouvir. Jesus cura a surdez dele e depois destrava a língua dele. Porque enquanto o homem continuasse surdo, ele não iria conseguir falar corretamente. Então Deus destrava os ouvidos primeiro e depois destrava a língua. Porque ouvidos abertos você vai conseguir falar aquilo que o Pai está mandando você falar. Aleluia, glória a Deus. Com os ouvidos abertos você vai começar a falar com... A Bíblia fala, a NVI fala isso, eu não sei outra tradução que eu não examinei. Mas a NVI fala que o homem começou a falar corretamente. Então quer dizer que antes ele falava errado. Falava com dificuldade. Amém, irmãos? Então vai ser do ouvido para a fala. Do ouvido para a visão. Da audição para a visão. A gente acha que muitas vezes uma igreja profética é uma igreja que tem revelação, uma igreja que fala bem, né? Uma igreja que tem revelação, uma igreja que tem profecia. Isso faz parte do pacote, mas uma igreja profética é aquela que ouve o que os céus estão falando e transmite aquilo que o Pai está falando. Isso é uma igreja profética. Amém? Como ser voz profética? Abre lá na primeira carta de Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 3. Versículo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 3, versículo 1. Amém? Fala assim, olha. 1 Samuel 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume.
A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Demorou, mas ele percebeu. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Amém? Pula para o versículo 19, depois de tudo isso, fala assim: o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Amém? Primeira coisa, primeiro versículo do capítulo. A Bíblia fala que naqueles dias o Senhor raramente falava. E as visões não eram frequentes. Ou seja, o povo estava vivendo num tempo onde raramente Deus falava. E aí a gente tem que entender o raramente o Senhor falava, porque aqui está falando de palavra profética. Não está falando de palavra escrita, porque tinha a lei. O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, tinha. O povo tinha a lei. Só que o Senhor raramente falava, ou seja, a palavra profética era rara. E, consequentemente, as visões também não eram frequentes. Agora, por que Deus raramente falava? E por que as visões não eram frequentes? Isso é óbvio, porque não tinha ninguém para escutar. Não tinha ninguém para ouvir. Se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai ver que o povo de Israel, a liderança está afundado em corrupção e imoralidade. Ofni e Finéias, sacerdotes. Só que não tinha ninguém para ouvir a voz de Deus. Não tinha ninguém para ouvir o que Deus queria falar. O que Deus queria realizar naquele tempo. E é aí onde Deus levanta Samuel. E aí quando Samuel ouve a Deus e conhece a Deus, consequentemente a palavra e a visão profética é restaurada. Por quê? Porque agora tinha alguém para ouvir. Agora tinha alguém para escutar. Agora tinha alguém para ouvir o que o céu estava falando, o que Deus estava falando. E a partir dali a palavra profética foi restaurada, meu irmão. Deus está esperando, sabe o que? Muitas vezes de você crescer. Você amadurecer. Você se posicionar. Você tomar vergonha na cara para começar a ouvir a voz dele e ser boca profética nessa geração. Amém, irmãos? Amém. Por que Deus raramente falava? Porque não tinha ninguém para escutar.
Então, antes de Deus restaurar a visão e a fala, é necessário restaurar a unção. E eu creio que Deus já está levantando, já levantou nesse lugar homens e mulheres que ouvirão a sua voz e que serão voz profética nesse tempo. Deus, Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pai. Oh, Deus. E isso a gente precisa entender. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, idosos, que vão ouvir a voz de Deus e vão falar aquilo que os céus estão falando. Que vai discernir aquilo que os céus estão falando e vai liberar. É isso aqui, assim diz o Senhor. Nesse tempo é isso que Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, quando a gente fala de Samuel, Samuel fala de uma geração nova. De uma geração que está crescendo. E quando a gente olha para Eli, a Bíblia fala que Eli, ele já estava ficando envelhecido. Os olhos já estavam ficando fracos. Eli fala de uma geração antiga, de uma geração que está passando. E Samuel fala de uma geração nova, uma geração que está se levantando. Só que quando a gente lê o texto, a gente vê que como é que Samuel conseguiu ouvir a voz de Deus? Foi quando Eli virou para ele e falou: Samuel, se te chamar, agora você vai falar. Fala, porque o teu servo está ouvindo. E aqui eu abro um parêntese, que a geração nova que está se levantando precisa dar ouvidos à geração antiga. Samuel era um menino ainda na casa do Senhor. E 3 vezes Deus chamou ele, o que ele fez? Ele correu para Eli, porque ele conhecia Eli. Ele servia ao Senhor debaixo da liderança de Eli. Ele não conhecia Deus pessoalmente. Ele não conhecia a voz de Deus pessoalmente. Só que Eli desatou isso na vida de Samuel. A geração nova que estava se levantando foi instruída pela geração antiga. E isso aqui fica um aprendizado, que a geração nova que está falando precisa dar ouvido à geração antiga. Precisa se submeter à geração antiga. Precisa ser instruído pela geração antiga. Filho, não é porque você cresceu que você tem que parar de dar ouvido a seu pai. Ouça seu pai, ouça sua mãe. Ouça os mais velhos. Jovens, adolescentes, agora falando de uma questão de idade, não é porque você está crescendo que você não tem que ouvir. Ouça. Ouça seus pais, ouça sua mãe, ouça os mais velhos, ouça os seus líderes. Eu ouvi. Não é, Fernando? É verdade. E para mim encerrar, abre lá na primeira carta de João, lá no Antigo Testamento, no capítulo 1. No versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, fala assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Eu ouço de Deus para depois transmitir. Deus é luz e nele não há trevas. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma.
Amém? O que Deus está falando nesse tempo? Como igreja nós precisamos ouvir o que os céus estão falando nesse tempo. Se coloque de pé. E eu queria que quem pudesse, ou quem quisesse, viesse aqui à frente. Vem aqui à frente. Pode sair do seu lugar, irmãos. Vem aqui à frente. Você fechasse os seus olhos. Jesus. Essa noite você vai sair daqui ouvindo, amém? Nessa noite toda surdez espiritual vai cair por terra na sua vida, está caindo por terra. Toda surdez espiritual hoje está caindo por terra. Jesus pegou aquele surdo, levou para um lugar à parte, colocou o dedo nos ouvidos dele, disse: Efatá, Efatá, abra-se, 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 abra-se. Nós declaramos no reino do Espírito, nós declaramos sobre a vida dessas pessoas nessa noite: abra-se, 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 abra-se. Abra-se, 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 abra-se. Abra-se os ouvidos. Abra-te. Abra-te. Abra-te, abra-se os ouvidos, que os tampões caia por terra. Que a surdez espiritual caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Nessa noite você sairá daqui ouvindo. Nessa noite você sairá daqui escutando. Nessa noite, a partir de hoje, você ouvirá a voz do Senhor. Nessa noite eu declaro que você discernirá a voz do Senhor. Carabachore, carabachore, carabachuri, manassa. Que se abra os ouvidos e que consequentemente se abra os olhos da igreja. Que a língua destrave, que o entendimento se abra, que o discernimento se abra nessa noite, Senhor. Que tudo que está tapado, que tudo que está fechado em nossa vida, Senhor, que se abra, Senhor. Nós tiramos todos os tampões, nós tiramos, removemos as pedras, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus, e que se abra os ouvidos dos surdos. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és o Deus que restaura a audição dos surdos, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, em homens, mulheres, jovens, adolescentes, proféticos, Senhor, que ouvirão a sua voz neste lugar, que já estão ouvindo a sua voz neste lugar e que vão transmitir as palavras do Senhor nesses últimos dias, que vão transmitir a mensagem do Senhor nesses últimos dias, meu Pai. Homens, mulheres, jovens, Senhor, com entendimento, com sabedoria, com conhecimento espiritual, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que todo bloqueio, Senhor, seja, Senhor, quebrado hoje, seja anulado hoje, Senhor, na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, Senhor. E que o Senhor aumente a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir.
Que o Senhor aumente a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir. Que o Senhor aumente a nossa percepção de Ti, Senhor. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, desperte em nós fome e sede da Tua palavra, fome e sede do Senhor, fome e sede de ouvir as palavras do Senhor, meu Deus. Carabachore, carabachore, carabachara, carabachore. Carabachore, bere, carabachore, 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 bere, carabachore, carabachore, mana, carabasso, manassa. Efata, 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 que se abra, que se abra. Que se abra, que se abra, que se abra, que se abra. Efatá, efatá, que se abra. Que se abra, que se abra, que se abra. Tudo que está fechado, tudo que está bloqueado, pelo poder do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Do nome que está acima de todo nome. Aleluia.